Desde o início, havia uma preocupação muito grande em oferecer aos futuros pacientes o melhor que o estado da arte pudesse possibilitar em termos de equipamento para as unidades dos quartos. Há até uma conotação de concorrência no mercado, onde quisera já o Vila Nova Star se distinguir como o melhor do melhor, efetivamente, nesta área. Então, além da arquitetura que privilegiou todo um desenho para os quartos, que privilegia a utilização de mobiliário de excelente desenho, de qualidade material, assim como o banheiro que apoia o uso do próprio quarto, a iluminação veio trazer também inovações nesse sentido. O projeto propôs de início uma solução extremamente inovadora, no sentido não da sua pretensão enquanto realização, mas extensiva a todas as unidades de quartos do hospital, o que é bastante raro, e foi uma iniciativa primeira no Brasil, onde de pronto o paciente teria controle de todas as ações que a iluminação pudesse propiciar em termos de cenários. Cada paciente passou a dispor de um iPad junto à cabeceira da cama, assim como existe um paralelismo junto à parede da cabeceira da cama e outro à entrada do quarto, que pré-programadamente promovem a realização de diferentes cenários de iluminação. Assim, o paciente tem a possibilidade, ou seus acompanhantes, de provisionarem o ambiente com diferentes cenários de iluminação. Leitura, ver TV, realizar uma refeição, almoço, jantar ou café da manhã, receber uma visita, manter um clima mais alegre num momento mais festivo que ali possa ocorrer. Tudo isso com um mero apertar de botão ou com acionar o seu iPad de uma maneira muito didática, onde o próprio quarto comparece. Não só a iluminação, como também controlar a persiana, o ar-condicionado, etc. Então, esses são requintes que, evidentemente, hoje no Brasil e, quiçá, em pouquíssimos casos do mundo, você tem à disposição do paciente. Então, isso já revestiu a solução do quarto numa posição muito vanguardista nesse sentido. Vou lembrar a vocês que agora vem o fato mais importante, Esta iluminação dita de caráter mais geral, ela se viu projetada dentro de uma situação inovadora, ou dentro de uma solução inovadora, que é daquela onde a luz artificial simula as variações de tonalidade de cor da luz natural. Isto efetivamente traz ou mantém melhor a regulação do ciclo circadiano, mantendo então o relógio biológico como manda o figurino, como a gente diz, para que o paciente então, sob esse ponto de vista deste questionamento, não se veja afetado no seu processo de recuperação. Então, extremamente positivo, manter regulado esse metabolismo do paciente de modo a estimular o processo de recuperação dele, com a devida produção e inibição de hormônios como a melatonina e o cortisol. Permite também um sono muito mais saudável do ponto de vista da relação com a luz ambiente presente e efetivamente cria uma sensação de elevação, de bem-estar, de humor, tanto para o paciente como para a equipe que o irá servir ou permanecer com ele como acompanhante. Então esse foi um fato muito rigorosamente determinado em projeto. Foram utilizados LEDs de última geração, que efetivamente apresentam os comprimentos de onda e se revelam então com tonalidades de cor diferentes da luz, assemelhadas à luz solar em cada período do dia, de modo que o paciente liga essa iluminação às 8 da manhã para uma leitura, ele vai ter a tonalidade da luz no nível que a leitura exige naquele horário da manhã, em igual condição do que a luz propiciaria se fosse naturalmente disponível. Lembrando que os quartos contêm muita disponibilidade de luz natural. Isso também foi um ponto pragmático da arquitetura, ao invocar também essa benéfica relação nossa com o meio exterior, vivendo então o paciente e os ciclos do dia de uma maneira mais efetiva do ponto de vista da dinâmica do seu processo aí de permanência no hospital. Eu acho que também é importante salientar que essa instalação,
foi detectada junto a um dos fabricantes fornecedores, que é uma multinacional, que ofereceu, que especificamos para os equipamentos de controle dessa iluminação, que se constituiu na maior obra com o protocolo DALI, usando esse recurso do Tunable White, que é a mudança de tonalidade de cor do mundo. Então é um fato inusitado também que tamanha quantidade de quartos inseridos no hospital recebesse esse tipo de tratamento efetivamente. Então essa aproximação que nós fizemos aí com o fabricante, ele permitiu nos identificar esse aspecto interessante do próprio projeto. Enfim, o que a gente buscou foi uma luz a serviço da saúde e do conforto no ambiente hospitalar. Isso não só nos quartos, a coisa vai se estender, depois nós vamos falar um pouquinho dos centros cirúrgicos e outras áreas, e que foi projetada para a criação de cenários que reproduzissem automaticamente os efeitos positivos e as diferenças de tonalidade de cor da luz natural ao longo do dia, fundamentais para o funcionamento do relógio biológico, recuperação e bem-estar dos pacientes. Esse foi o mote que nos moveu projetualmente falando. Havia todo um desejo de se atingir esses objetivos que, me parece, segundo o cliente, foram conquistados com sucesso. Vale a pena destacar que a iluminação no quarto, as demais luminárias, nunca elas têm largura maior que 2,8 centímetros. Então são luminárias quase que imperceptíveis no teto. A grande protagonista é esse quadro de iluminação central que propicia. O demais está incorporado ao mobiliário, muito dissimulado, seja nas prateleiras e no birô de apoio, seja incorporado interiormente ao armário, na medida em que ele abre a porta e a luz já se efetiva presente, seja aquela que faz a luz de circulação, de efeito propício à permanência dos visitantes na área de sofás e mesas, também distribuídos pelo mobiliário do quarto, seja aquela que delicadamente invoca o lavatório onde o corpo clínico e visitantes realizam a sua higienização de mãos, sejam a luz de balizamento noturno para as eventuais inspeções noturnas do corpo clínico na inspeção do próprio paciente. Então é uma presença muito discretizada e que se vê, então, vamos dizer assim, protagonizada em maior expressão visual pelos 4 elementos conjugados que constituem uma única luminária. Todo esse conjunto foi luminárias com LEDs e drivers Elvar, foi produzida pela Embraluz, sob desenho inspirado numa especificação nossa. Então, além do controle da disposição do difusor, que se mantém recuado em relação ao plano do forro, nós também especificamos um difusor prismatizado que, a partir da utilização no difusor desses microprismas, você condiciona a sua visibilidade enquanto relação com o observador num nível de conforto muito grande, diferente de uma mera placa translúcida de acrílico. Então, o grau de controle de ofuscamento também é exercido por esta somatória de pequena reentrância somada a um difusor prismatizado.